para a pergunta de hoje, a resposta que nós vamos dar a uma pergunta de hoje. A pergunta é a seguinte: religiosos são mais pecadores do que não religiosos? Isso é, né? Para os prepotentes, isso é uma dor de cabeça, né? Religiosos são mais pecadores do que não religiosos? Então vamos tentar ver o que é que esses argumentos nos falam a esse respeito, tá bom? Adão e Eva ilustra bem como o pecado entrou no mundo. Aquele pecado se tornou o original, aquele primeiro pecado. E foi o que contaminou toda a descendência do casal. Com isto, a Bíblia afirma que todas as pessoas nascem contaminadas por aquele pecado. Assim, o imagem e semelhança que todo ser humano possui passou a ficar, no mínimo, possível para que as pessoas continuassem pessoas e não irracionais. Ou seja, o pecado veio, a imagem e semelhança desceu ao nível mais baixo, mas ainda foi suficiente para que o ser humano não se tornasse animal irracional, continuasse racional, né, com esse mínimo do imagem e semelhança. É o que nos diferencia, né, do animal. Segundo, todo este pecado original, tendo este pecado original, todo ser humano é como uma fábrica de pecados, que até quando não está fabricando pecados, continua sendo uma fábrica. E isto faz com que fiquem fora dos planos divinos, o que a Bíblia diz estarem na condição de pecado, carentes da glória de Deus. Terceiro, a existência da religião e da carência da religiosidade pelos seres humanos é explicada como uma resposta das pessoas ao convencimento do Espírito sobre esta situação pecaminosa de todos. O convencimento de um estado de pecado contrário à vontade de Deus para com todos. Toda religião e toda religiosidade é uma busca do homem em não querer continuar em seu estado agravante à vontade do Criador. O que leva uma pessoa a ser religiosa é que ela não quer, né, continuar naquela situação que o Espírito a convenceu. Tá? Ela não quer ficar. Quem não se submete a esse convencimento simplesmente não busca consertar nada, não se interessa pelas coisas de Deus, não se torna religiosa. Quando o ser humano reage nesse interesse de consertar sua situação com o Criador, o próprio Deus atua com a sua graça para estes consertos, entendendo que sozinha, uma pessoa não consegue fazer isto. Com esta ajuda poderosa, é claro, o religioso fica mais forte para não ceder às tentações pecaminosas. Devemos considerar, aí é o quinto argumento, né? Devemos considerar que em toda religião há joio se passando por trigo, ao convencimento de trigo sendo joio. Não há conversão genuína. A pessoa não se submeteu ao convencimento do Espírito. Algumas conveniências estimulam a ida e permanência dessas pessoas no convívio da religião. Aí reside o grande problema, pois enganam a si mesmos e ainda prejudicam de muitas maneiras
os outros religiosos ou não. Mas são conveniências que levam essas pessoas a estarem numa religião. O trigo tem a ajuda de Deus para não pecar. O trigo, tá? Tem a ajuda de Deus para não pecar ou não continuar no pecado, mas ainda peca. Muito menos, mas ainda comete pecados contra si, contra outras pessoas e contra toda a criação do Senhor. A situação deste trigo é grave, pois peca mesmo com toda a ajuda e motivação que o Senhor lhe oferece, enquanto os não religiosos, afastados voluntariamente de Deus, também pecam, mas não têm esta toda ajuda do Senhor. Sétimo, o joio, também religioso, com seus motivos egoístas para ser de alguma religião, mais que o trigo, peca sem ter ajuda de Deus contra isto, e ainda usa a religião, usa o nome da divindade para pecar contra si mesmo, contra os outros e contra tudo mais. Eu citei aqui, por exemplo, neste culto, as 13 colônias que, em nome do Senhor Jesus, invadiu aquelas terras dos índios americanos, norte-americanos, e mataram os índios em nome de Jesus. E foram matando, e foram roubando as riquezas deles, tirando tudo. E até hoje continuam matando. A ideia é acabar com tudo, porque índio não tem, a terra é deles. Era deles, Foi roubada. Mas assim mesmo o índio não tem valor. Entendeu? É como no Brasil também, Nós estamos matando os nossos índios, a terra é deles. Os europeus foram invasores em nome de Jesus, tudo cristão. Invasores, escravizaram os índios, mataram os índios e até hoje continuam inventando leis para cada vez mais tirar do índio. É para tirar deles, Quer dizer, deixa para lá, tá bom? Então, o sétimo, o joio também é religioso, Oitavo, o teólogo, presta atenção nisso agora, o teólogo C.S. Lewis afirmou que, entre os homens maus, os que são religiosos são os piores. Entre os homens maus, os que são religiosos são os piores. São piores porque usam a religiosidade para superarem os limites que os sentimentos e emoções humanos lhes impõem. Em nome de Deus, pessoas são capazes de tudo, principalmente em relação ao mal a si mesmas, quanto mais aos outros. Então é assim, sem religião, eu vou ser mal, mas eu tenho um limite, porque emocionalmente eu não consigo passar daqueles limites. Então eu vou ser mal, mas com limites. Mas se eu for religioso, não. Se eu for religioso, eu passo por cima disso, sabe por quê? Desse limite humano, eu passo porque é para Deus. Deus merece. Então eu passo por cima desse limite e vou fazer coisas absurdas para agradar a Deus. Percebe o perigo? Então, 9. Assim, podemos afirmar que os religiosos são mais pecadores que os não religiosos. E isso fica mais patente quando, em nome da religião e da defesa da fé, somos capazes de julgar e condenar as pessoas e, com isto, desenvolver preconceitos e intolerâncias contra elas, quando sabemos que Deus ama intensamente a todas as pessoas sem nenhuma acepção. Isso porque a Bíblia diz, Diz, mas a gente não considera muito. Muitas e muitas vezes é mais tranquilo, presta atenção também nisso, muitas e muitas vezes é mais tranquilo lidar, negociar, conviver e até errar com pessoas não religiosas
do que o contrário. Os não religiosos, muitas vezes, são mais pacíficos, perdoadores, ajudadores, amigos e disponíveis. É muito fácil perceber que falamos muito mais mal deles e seus comportamentos que discordamos do que eles falam mal de nós e nossas carnalidades e hipocrisias religiosas. A gente fala muito mais mal do que lá fora os não religiosos fazem do que eles apontam. E olha que a gente comete coisas absurdas, né? Se dizendo cristão e em nome de Jesus a gente faz coisas absurdas. Mas eles têm mais ética para lidar com isso do que nós em relação a eles. Eu vou repetir uma coisa que eu já falei aqui 2 vezes no culto de hoje. Se a gente fosse, né? Não. Porque o cristianismo é formado pelo trigo e pelo joio. Se o joio, o trigo vai para o céu. Mas quando o joio for para o inferno, até o diabo não quer saber deles. Porque vai ser um pandemônio no inferno. Um pandemônio. Tá bom? Então, tudo isso é para responder: religiosos são mais pecadores do que não religiosos? Essa é a nossa conversa de hoje.